Pessoal, ontem eu me deparei com uma thumb do UOL, né, do José Trajano, que dizia o seguinte: mesmo com o Neymar, Santos é um time que começa o Campeonato Brasileiro com uma das vagas no rebaixamento, né? Candidato ao rebaixamento. Para o torcedor santista que segue esse tipo de página, que consome esse tipo de conteúdo, é muito complicado ouvir isso. Por quê? Porque não é uma análise que possa ser feita, né, do ponto de vista técnico. Isso ou é torcida ou é chute, né? Hugo, pode um time que monta um bom elenco ser rebaixado? Claro que pode. O Cruzeiro de 2019, era atual campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado. O Grêmio de 2021 tinha ido para a final da Copa do Brasil em 2020, tinha jogado Libertadores em 2020, tinha um elenco melhor, foi rebaixado. Tinha o Douglas Costa e tal. Antes que comparem o Douglas Costa com o Neymar, tem nada a ver, tá? Tem nada a ver o Douglas Costa com o Neymar, porque o Douglas Costa não é ídolo do Grêmio, o Neymar é ídolo do Santos, tá? Então, não tem muito o que falar sobre o elenco do Santos, né? O elenco do Santos é um elenco que tem problemas, um zagueiro, um lateral direito, né? Acho que o Escobar tá bem ali como lateral esquerdo, né? Acho que falta talvez um volantão, mas só que assim, não tem como contratar 100 jogadores também na janela. Tem a janela do meio do ano, daqui 2 meses, né? Então, o campeonato vai parar durante um mês. Foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que o Santos foi bem 70% do jogo. O treinador do Santos mexeu mal, manteve os jogadores em campo que não deveriam estar em campo. E aí vem o Zé Trajano, que pra mim, muito por uma birra do Neymar, a imprensa já não gosta do Santos. Essa é a verdade. A imprensa já não gosta do Santos. E aí vem o José Trajano, muito provavelmente por uma questão ali de birra do Neymar, questão política, que tudo bem também se ele não gosta do Neymar por questão política e quer criticar o Neymar por questão política, pra mim tá tudo certo. A questão é que a análise ela não tá correta. Não tá correta por quê? Você pegar um elenco como o elenco do Santos, com bons jogadores, né? Barreal era reserva, ontem no domingo jogou muito. E você dizer que esse time, com ou sem o Neymar, ele já é candidato ao rebaixamento, você só pode fazer isso se você estiver chutando. Porque os números não dizem isso. O Santos foi sempre finalista do Campeonato Paulista, perdeu no jogo sem o Neymar, né? O treinador do Santos é preocupante? É preocupante, né? Muito pela sua metodologia. Mas mesmo assim não é capaz de enterrar um time. Sabe? O time do Santos de 2023 era tenebroso. E mesmo assim só não escapou por causa de um empate. Então, quando eu vejo opiniões nesse sentido, eu gosto de falar assim pro torcedor do Santos: cara, não consuma esse conteúdo. Tem aqui os canais, a Peixão TV, o nosso, o canal do Ricardinho, o nosso que é um canal que não é segmentado do Santos, é um canal de jornalismo. A gente acabou de ter agora o Expresso Manhã, todas as notícias de Brasília, né, que é um canal de jornalismo. Canal de jornalismo. Mas que fala do Santos, tem um programa voltado para o maior clube da história do futebol brasileiro, com a maior história do futebol brasileiro. Quando você vê o Trajano fazendo esse tipo, para tentar humilhar o torcedor do Santos, para tentar tirar o Santos a nada, num veículo infelizmente consumido por muitos santistas. Não deveria ser assim. Porque é impossível você fazer essa análise de forma coerente e dizer, mesmo com o Neymar, o Santos ainda é favorito para brigar contra o rebaixamento. É tão surreal que só pode ser torcida. Então, a gente sabe que com o Neymar em campo é diferente, o adversário treme a perna, 2 vão marcar ele, sobra um outro. A gente sabe de tudo isso.
Neymar tem 7 jogos na temporada, 7 participações em gol. Tenho dúvidas se o Yuri Alberto, que jogou o Campeonato Paulista inteirinho, e que para mim foi o craque do Campeonato Paulista, tenho dúvidas se o Yuri Alberto tem tudo de participação de gol na temporada. Talvez mais um pouquinho, porque ele jogou mais jogos. Né? Mas na média talvez não tenha. Então, assim, quando você vê essa questão de a forma que é feito, né? A forma que as coisas são feitas, né? Para colocar o Santos abaixo do que ele realmente é. Então, José Trajano, sinceramente, você está torcendo para o Santos cair de novo? Para a mídia inteira poder zoar o Neymar e chamar ele de fracassado, que essa é a ideia? Eles odeiam o Santos, mas eles odeiam mais ainda o Neymar. Essa é a ideia? Tudo bem. Né? Porque a gente defende as ideias. Que as pessoas possam ter ideias. Mas pelo amor de Deus, e aí o apelo pro torcedor santista: não consuma esse tipo de conteúdo, esse tipo de canal. Dê força pro pessoal do Caiu na Rede é Peixe, pro pessoal do canal do Ricardinho Martins, tantos canais do Santos que tentam falar seriamente e não colocam o time do Pelé nessa posição. Obrigado, tem análise todo dia para vocês aqui no canal jornalismoonline.doc. Se inscreva, curta, comente, compartilha, deixa o like, que é bastante importante, tá bom? Obrigado a todos, forte abraço, valeu!